Para acessar o ambiente de consulta do DataSUS, clica no site, Tabnet, que é um ambiente público de consulta, estatísticas vitais, apesar de que você pode consultar outras informações, mortalidade desde 1996. Repare que existe uma base mais antiga, de 79 a 95, quando houve a alteração para o CID-10. Vamos clicar aqui. Mortalidade geral, mas você também pode fazer algumas seleções aqui. E a abrangência geográfica. Vamos colocar todos os parâmetros. Brasil por região e unidade da federação. E aqui ele nos leva para o ambiente de consulta. Já no ambiente de consulta, vamos atentar para alguns detalhes importantes. O primeiro deles é que eu tenho um conjunto de variáveis que eu posso acionar para a linha, outro conjunto de variáveis para a coluna, eu tenho o conteúdo, que eu posso escolher óbitos por residência, óbitos por ocorrência. Aqui nós temos o período, esse período aqui é o que está disponível para que possamos fazer a consulta. 96 a 2024. E aqui nós temos algumas seleções que ele funciona como filtros. E a gente vai ver como funciona mais à frente. Então esse é o primeiro ponto importante. Se a gente não realizar nenhuma marcação aqui, deixar do jeito que ele foi apresentado, e a gente pedir para mostrar, ele já traz uma tabela com algumas informações importantes. Então ele traz aqui o total de óbitos para o ano de 2024, distribuídos pelas regiões brasileiras. Mas eu posso, a partir de agora, trabalhar com as linhas. Então vamos supor que eu queira ver unidades da federação. Quando eu clico em mostrar, isso é um detalhe muito importante. Ele sempre vai abrir uma nova guia. Aí ele mostra o mesmo total, distribuído pelas unidades da federação, com um botão aqui para que eu possa baixar esse arquivo em .csv, que é o único formato disponível para baixar esse tipo de informação, esse tipo de tabela aqui. Eu vou para o ambiente principal e agora eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou querer visualizar a tabela dos últimos 5 anos. Então eu seleciono de 2024 a 2020 e vou pedir para mostrar, para a gente ver o que acontece. Perceba que ele realmente trouxe o período. Está aqui o período, 2020 a 2024. Porém, ele trouxe uma coluna de totais. Mas eu queria ver as colunas ano a ano. Para que isso seja possível, eu tenho que acionar essa funcionalidade na coluna. Então, eu venho aqui e seleciono ano do óbito. Pedi para mostrar. Ele vai gerar uma nova guia. E agora sim, eu tenho 2020 a 2024. Tem uma coluna de total aqui, distribuída pelos estados brasileiros. Agora vamos aplicar alguns filtros. Vamos supor que eu queira ver essa mesma tabela para indivíduos do sexo masculino. Simplesmente eu venho aqui em seleções disponíveis e seleciono masculino. E peço para mostrar. Ele vai me apresentar aquela mesma tabela, porém, agora com um filtro.
Perceba que o filtro está aqui para que eu possa visualizar. Vamos aplicar um segundo filtro. Vamos em cor raça, vamos colocar pardo. Mostrar. Ele apresenta já com um filtro. Está aqui, sexo masculino, cor raça, pardo e o período. Ele já me apresenta a tabela com as informações. Vamos aplicar um terceiro filtro. Vamos para a escolaridade. Estado civil. Vamos para casado. E aqui ele traz as informações de filtro, período e me traz a tabela. Para desmarcar, é só eu vir marcar em todas as categorias. Vou mostrar. Perceba que ele retornou todas as informações sem nenhum filtro aqui. E caso eu queira apenas visualizar o ano de 2022, eu marco o ano de 2022. Não preciso desmarcar ano do óbito, posso deixar, como também eu posso não ativar a coluna. Vamos deixar aqui, ó, ano do óbito. E ele me traz todos os óbitos que ocorreram no Brasil no ano de 2022. Então, é muito simples realizar as consultas. Tem que tomar bastante cuidado na hora que realizar os filtros para não deixar marcado e ele trazer dados inconsistentes. Agora que nós compreendemos como funciona o sistema de consulta a partir de linhas, colunas e filtros, vamos entender como funciona o sistema de classificação de doenças, que é a parte mais interessante, que é justamente na hora que a gente faz aquela consulta específica. Né? Mortes no Brasil por infarto, mortes no Brasil por agressões, mortes no Brasil por acidentes de trânsito. Então, basicamente, é esse o objetivo de utilizar essas classificações de mortalidade. Para isso, precisamos entender que existem 3 níveis de classificação. Um nível geral, que é chamado de capítulo, um nível intermediário, chamado de grupo, e um nível mais específico, que são as categorias. Tanto é que quando você clica aqui no mais, você percebe que aparecem codificações relacionadas àquele tipo de doença ou causa da morte. Vamos começar então a realizar as primeiras consultas. No campo linha, vamos marcar em capítulo CID-10. Vamos deixar o ano 2024 e vamos clicar, marcar óbitos por ocorrência. E vamos pedir para mostrar. Repare que ele traz para nós o total de mortes, que a gente já viu anteriormente, e traz a distribuição de frequência pelos capítulos. Então perceba aqui, ó, ele já traz uma informação bem interessante, que é doenças do aparelho circulatório, a maior causa de mortes no Brasil, seguido pelas neoplasias, tumores. Então são informações importantes que ele já traz para a gente, que são grandes grupos. E a partir daqui eu consigo deixar mais refinada essa consulta, a partir desse sistema de hierarquia, de grupos e subgrupos. Vamos utilizar como exemplo causas externas de morbidade e mortalidade, para que a gente possa entender como funciona esse sistema de classificação
grupos e subgrupos. Vou no ambiente inicial de consulta e peço para marcar e marco em grupo. E no filtro, em capítulo, eu seleciono causas externas. Perceba que agora ele me traz o grupo, a distribuição de frequência, selecionado por causas externas. E aqui ele já me traz uma informação muito interessante, que é acidentes. Maior causa externa de óbitos, 79.996, seguido por agressões. Ele deixa até em negrito aqui para facilitar a nossa visualização. Certo? Agora vamos, a partir de agressões, vamos entender a subcategoria de agressões, que justamente vai estar, eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou fechar essa guia, eu vou lá agora. Marco em categoria e vou filtrar no grupo. Porém, são muitos, ó. Então eu tenho que digitar aqui. Agressões. E peço para mostrar. E agora ele me traz uma nova tabela. E aqui eu tenho os filtros, ó. Tem o capítulo CID-10, causas externas. Tenho o grupo, agressões, capítulo, grupo e o período, 2024. E aqui eu já tenho os códigos. Ele me traz essas informações. E da mesma forma, se eu quiser ver uma série, eu volto. Na coluna, eu ativo ano do óbito e seleciono um período. E aqui eu consigo verificar a evolução do fenômeno que eu quero analisar. Como também eu posso baixar em arquivo CSV. Então, basicamente é dessa forma que se faz a consulta. O importante é entender como funciona esse sistema de classificação.